Bom dia, Vitinho na área. Gente, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, um bate-papo com vocês. Continuando a nossa sessão de especialidades, hoje a gente vai falar por que eu escolhi a carreira de medicina de emergência e se você ainda está em dúvida sobre qual carreira escolher, se você ainda flerta com a medicina de emergência, fica aqui nesse podcast, nesse vídeo, nesse áudio e espero mexer um pouquinho com a sua cabeça hoje. Bom, hoje a gente vai responder algumas perguntas sobre a especialidade. Então, perguntas que vocês mandaram para a gente sobre as especialidades e a gente vai fazer mais ou menos o mesmo modelo de perguntas e respostas. A primeira pergunta aqui é: o que de verdade te fez escolher essa especialidade? É uma coisa que eu tenho desde antes de entrar na medicina. Sempre que eu estava na estrada, assim, no carro com a minha mãe, eu via algum acidente na rodovia. Eu ficava assim, meu Deus, mãe, para o carro, precisa me ajudar. Ela falou, filho, o que você vai fazer? Assim, a ambulância já está aí, ou a ambulância não chegou, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. E eu falei, realmente eu não tenho ideia do que fazer. Então, eu comecei a pensar assim, eu queria ser alguém que soubesse o que fazer. Eu queria ser alguém que fosse a pessoa mais preparada que tivesse ali para poder ajudar essa pessoa. E isso me fez escolher medicina. Eu entrei no mundo da medicina por causa do meu joelho, que eu fiquei operando um monte de vezes. E aí, por causa da ortopedia, eu conheci a medicina. E por causa dos acidentes na rodovia, eu falei, eu quero fazer medicina, eu quero poder ajudar essas pessoas e tudo. E um sonho que eu sempre tive foi que todo mundo soubesse fazer suporte básico de vida em qualquer lugar, todo mundo que saísse do colegial e tal, ainda é um sonho que eu tenho, né? Então, o que me fez escolher a especialidade de medicina de emergência foi o que me fez escolher a medicina. Foi conseguir atender as pessoas no pior dia da vida delas, é, no momento que elas mais precisam e não ser uma pessoa que está dando plantão, que está fazendo bico, que está, sei lá, que está só tentando ganhar um dinheiro a mais, mas que ser uma pessoa que fosse treinada e preparada para esse pior dia da vida dessa pessoa. A segunda pergunta, em algum momento você teve medo de estar escolhendo errado? Como lidou com essa incerteza? Quando eu estava no quinto e sexto ano, né, da faculdade, eu ficava assim, medicina de emergência foi iniciada em 2016, oficialmente, tá? Com a Abramed, com a especialidade, a residência médica e tudo. E eu entrei na faculdade em 2016, então no meu quinto, sexto ano, a especialidade ainda estava muito, muito, muito nova. Não se falava muito sobre medicina de emergência, eu não conhecia médicos emergencistas que andavam por perto. E eu ficava assim, eu quero trabalhar na sala de emergência, quero atender os acidentes. Então o que eu vou fazer? Vou fazer cirurgia para depois fazer cirurgia do trauma. E aí, uma coisa que eu lembro que um professor olhou para mim bem no olho e falou assim: Vitinho, faz uma coisa. Quando você for prestar alguma coisa, uma residência, faça a cirurgia geral e depois a cirurgia do trauma, porque aí você vai poder atender esse paciente da rodovia, aí você vai subir com ele para o centro cirúrgico, você vai cuidar do processo inteiro dele. Isso não era uma verdade, né? Porque ou você vai estar de plantão na rua, ou você vai estar de plantão na sala de emergência, ou no centro cirúrgico. Então, é difícil você pegar o mesmo paciente, você que sobe com ele, opera ele e tal. E eu percebi também na faculdade que eu não gostava de operar. Não que eu operasse na faculdade, mas eu ficava assim, em pé na cirurgia ali e falava, nossa, não é legal. Eu percebi coisas que eu não gostava. Enfermaria, acordar 4:30 da manhã e falar, ô, dona Ana, tudo bem? Aí ela faz assim, tudo bem. Aí você, fez cocô? Fez cocô, então tá tudo bem. Eu não gostava dessa parte, eu gostava do que estava ali na sala de emergência, as pessoas passando por processos de doenças que eram totalmente, potencialmente fatais, né? Então eu voltei a entender a medicina de emergência como a especialidade que eu queria, né? E aí sabia que eu estava escolhendo, fazendo a decisão certa. O que você descobriu sobre si mesmo depois que entrou na residência ou começou a atuar na residência? Descobri que, apesar da faculdade eu não ter sido aluno exemplar com as melhores notas, peguei um monte de recuperação e como um aluno eu fui um atleta na faculdade, mas eu comecei a descobrir sobre mim mesmo após a faculdade. Eu comecei a falar assim, tem coisas as coisas que eu gosto de fazer, eu tô gostando de saber que eu tô aprendendo cada vez mais e conseguindo fazer isso direito, fazer da melhor forma. Então, comecei a entender muito que eu gosto de ensinar,
que eu gosto de aprender as coisas e logo depois que eu aprendi eu gosto de compartilhar isso, porque não gosto de guardar conhecimento. Falar, eu sei, eu sou o rei do conhecimento, das novas coisas, atualizado e tudo. Não gosto de guardar isso. Eu gosto de aprender e já sair compartilhando, né? E isso é uma coisa que eu descobri sobre mim. Poder ensinar, poder passar sempre para frente tudo que eu aprendo. Nunca ser um poço de conhecimento, porque eu nunca fui e nunca vou ser, mas as poucas coisas que eu tô aprendendo que podem ser diferenciais na vida de alguém, eu gosto de passar isso para frente. E é uma coisa que eu aprendi depois de formado sobre mim, né? Você se imagina fazendo outra especialidade hoje? Por quê? Muita gente falava assim para mim: Vitinho, por que você não fez cardiologia? Por que você sabe um monte de coisa de eletro, você gosta de estudar eletro, você gosta de taquirritmias, você gosta de não sei o quê e não fez cardiologia? Você tem um coração tatuado no seu braço, você não tem o símbolo da emergência tatuado no seu braço. É porque eu gosto de emergências cardiológicas, eu não gosto de botar uma losartana no paciente, daqui a 6 meses ver como ele tá e se a pressão tá boa. Eu gosto do paciente grave cardiologicamente para mim. Então, me chama muito mais atenção um paciente com choque cardiogênico, um paciente que está infartando naquele momento, que eu posso fazer um diagnóstico de oclusão coronariana aguda naquele momento e falar assim, pô, esse cara ele não está suprado, mas eu sei que a coronária dele está fechada. Esse paciente ele está com uma taquirritmia, eu vou cardioverter, vou sedar, vou fazer isso. Essas coisas muito mais graves da cardiologia são as que eu gosto. E quem lida com isso não é o cardiologista, é o emergencista. Então, na verdade, não me vejo fazendo outra especialidade. Eu sou muito feliz com a especialidade que eu escolhi, né? E ela lida exatamente com o que eu queria lidar. Vamos para a próxima aqui. Existe alguma parte difícil ou pouco falada da sua especialidade que você gostaria que os estudantes soubessem? Eu acho que assim, a medicina de emergência não é um glamour. Só tem lados bons, só tem... Isso aqui é a especialidade que mais cresce, que mais tem potencial, que mais não sei o quê. É a especialidade mais bem paga em muitos países no mundo, só que é nova no Brasil, então ainda não tem esse grande diferencial. Mas a parte não glamour é quando você se forma emergencista, começa a entrar no mercado de trabalho e você fala assim, pô, tem alguns lugares ainda que estão pagando a mesma coisa para mim e para um recém-formado que quer fazer um bico na emergência. Isso é totalmente desestimulante, mas isso é uma coisa que a gente sente que está cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, porque fica muito claro, até por pesquisa ou por evidências na gestão hospitalar, fica muito claro que você pagando o dobro para um emergencista no plantão, ou você dando mais incentivo para você ter emergencistas na sala de emergência, isso economiza um tanto para o hospital, que é muito mais do que você dobrar o salário no seu plantão, né? O emergencista sabe que exame pedir, a taxa de óbito reduz no mínimo pela metade, né? A gente tem uma taxa de óbito da nossa Santa Casa ali que é muito menor do que a média das salas de emergência do estado e tudo. Então a gente consegue lidar com isso e são pessoas que gostam de estar lá, né? Porque eu tenho certeza que você já viu também um monte de plantonista que está lá, que é de outra especialidade, que está lá, nossa, que saco, eu tô aqui, mas só para ganhar um dinheirinho a mais, porque a sala de emergência paga mais que o pronto-socorro, né? Essa é a parte difícil, é que apesar de ser uma especialidade que vai fazer 10 anos, ano que vem, ainda é uma especialidade que é uma especialidade bebê no Brasil. Então é uma coisa que todo mundo fala assim, pô, emergencista, por que não foi fazer clínica médica? Vocês são os clínicos que trabalham na emergência, né? Vocês são os clínicos que gostam de se meter a cirurgião, ou vocês são os cirurgiões que fazem procedimentos que se metem a clínicos. Não, a gente atende o mesmo paciente, né? E o que me atrai muito, apesar dessa parte difícil, é que a gente tem que conciliar tudo isso na sala de emergência. Eu estudava numa faculdade que tinha o clínico e tinha o cirurgião na sala de emergência. O que vinha de trauma era do cirurgião, o que tinha de AVC, infarto, cetoacidose era do clínico. O emergencista, ele cuida de todos os pacientes. Não interessa, não tem isso de, isso aí é seu. Não, esse paciente é seu, não, esse paciente é seu. Não, esses pacientes aqui que estão graves são meus. Eu vou chamar a especialidade de alguma coisa, da plástica, da cirurgia geral, para fazer uma interconsulta aqui, para vir me ajudar em alguma coisa, mas esse paciente é meu, né? Então isso é muito mais, é um cuidado muito mais legal, né? Se você tivesse a última pergunta aqui, se você tivesse diante de um aluno totalmente perdido sobre qual especialidade seguir, o que você diria? A dica principal:
faça o que você gosta, o que fala no seu coração. Cara, tem muita gente que vai dar dica pra vocês. Desde que você entra no seu primeiro ano de faculdade, quando você é bicho, falam, tem um monte de sexto ano te dando um monte de dica. Falam, não, segue meu conselho, porque eu sou muito sábio. E faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ah, especialidade, avalia qual especialidade você vai ganhar mais, avalia qual especialidade de não sei o quê. O Igor, ele faz um negócio muito legal, ele fala, faça uma tabela dos prós e os contras de cada especialidade que você quer fazer. Faz um dia com um especialista que você conhece, fala assim, posso viver um dia com você ali, saber como que funciona, mas a minha principal dica, apesar de querer dar 1000 dicas para vocês, e como eu falei, a gente é cheio de querer achar que a gente tem mais experiência, que é dar 1000 dicas, mas a minha única e principal é assim, faça o que você gosta de fazer, que você sente no seu coração. Dinheiro vai vir como consequência. Então, não escolha uma especialidade que você sabe que paga bem porque paga bem. Senão você vai ser infeliz pro resto da sua vida. Apesar de existir aquele meme, né? Faça o que você gosta, trabalhe com o que você gosta e nunca mais queira trabalhar com nada. Mas eu trabalho com o que eu gosto e eu amo o que eu faço e eu sou muito feliz. E você ser realizado espiritualmente ou ser realizado no seu trabalho, isso tem uma consequência financeira, o financeiro é consequência. Então, faça o que te atrai. Nossa, eu gosto muito de dermatologia, me atrai muito, mas é muito difícil de fazer. Faça. Eu gosto muito de fazer uma especialidade que é mal falada, que todo mundo zoa, mas eu sou uma mulher, vou fazer ortopedia, todo mundo fala mal. Faça o que você gosta, faça o que te atrai. E eu acho que a felicidade, o financeiro, todo o resto vai ser consequência das suas escolhas que você fez agora, tá? E não se apresse nossa, eu preciso escolher uma especialidade até semana que vem, porque eu vou prestar a prova. Não se apresse. Tá tudo bem. E que o que vocês precisarem, nós professores estaremos aqui para tirar a dúvida de vocês e ajudar vocês. Vocês conhecem o meu Instagram, vocês sabem onde me achar, @VictorLeme1. O que vocês tiverem de dúvidas e angústias, podem contar comigo ou com qualquer outro professor do PSDerato. Um abraço, gente!